Fala pessoal, bom dia. Então hoje vamos fazer aqui os últimos capítulos de Esther, né? Então nesse capítulo Amã, que era um dos príncipes de Assuero, né? Ele se destaca e se torna o principal príncipe de Assuero. E ele começa uma guerra contra Mordecai e contra o povo judeu, né? Bom, Esther, preocupada com isso, orientada por Mordecai e pelos judeus, ela prepara um plano de confronto a Amã, né? E convida a Amã, pede a Assuero para autorizar ela convidar a Amã para um jantar, para um banquete. Amã se vai e desce, né? Conta a vantagem para o seu povo e acha que ele está por cima da carne seca porque ele foi o único príncipe convidado por Esther. E mal sabe ele que ele estava sendo convidado para ir para a forca, né? E a vida ela é tão interessante que antes de Amã ir para o banquete, ele manda os seus homens fazerem uma forca para Mordecai. E aí então ele vai, enquanto ele vai para esse jantar, os seus servos ficam preparando a forca, né? Bom, Esther, numa extrema sabedoria, existia um livro lá que tinha o livro dos feitos, né? E Esther sabia que nesse livro dos feitos tinha o nome de Mordecai. E no mesmo dia do banquete, Esther pede a Assuero para ler o livro dos feitos. E nesse livro dos feitos tem que Mordecai foi fiel ao rei e contou para ele um plano que tinha para tirar a vida do rei. E depois que o rei leu o livro, ele falou assim: o que fizeram com esse Mordecai? Qual foi a honra que deram para ele? E Esther falou: olha, não fizeram nada e não deram nenhuma honra para Mordecai. E como Amã vinha para o banquete, Assuero pede para Amã levar as vestes de honra para Mordecai e lhe dar um cavalo, o que fez Naamã se enfurecer e ficar extremamente chateado, porque Amã queria enforcar Mordecai e matar o povo judeu. E agora o rei Assuero pede para ele honrar Amã. E no outro dia, Esther manda buscar Amã no dia do banquete, e Esther então faz um discurso. Esther conta que Amã está tramando contra o povo judeu, que Esther, como uma descendente dos judeus, seria morta de acordo com o decreto de Amã, e diz para o rei que ele teria que escolher: ou cumpre o decreto de Amã e Esther seria inclusive exterminada, ou então o rei revoga esse decreto. E Esther pediu então a cabeça de Amã, e aí foi o que o rei fez. O rei revogou o decreto. O rei mandou tirar o anel de Amã e passou para Mordecai, e os judeus acabam sendo salvos pelo plano, pela estratégia, pela paciência de Esther. E o mais bacana foi a astúcia dela, a inteligência, a estratégia que ela usou. Ela não questionou, ela não brigou, ela não esperneou. Ela criou um plano que ela conseguiu provar para o rei a fidelidade dela de Mordecai e provar que os judeus não causavam nenhum problema para os babilônicos, para os assírios, que não tinha necessidade daquele decreto tão maldoso, e que na verdade Amã queria era mostrar poder. E ficou claro para o rei que se ele desse vistas, né, ao que Amã queria, Amã ia se engrandecer e amanhã ou depois ele poderia se voltar contra o próprio rei. Então Mordecai passa a assumir um cargo importante no reino, ele vira alguém conhecido, os inimigos passam a ter, os outros príncipes passam a ter medo de Mordecai. E aí no capítulo 9 a gente vê a festa do Purim, onde Esther lê a palavra, Esther coloca algumas regras, né, para a festa, 14 dias de jejum, e a festa do Purim é a festa que transformou, né, ou a festa que festejou, que a alegria virou tristeza e o luto virou a alegria virou tristeza. A tristeza virou alegria e o luto virou vida na vida dos judeus, né? E Deus é esse Deus que
Ele pode fazer isso conosco. Ele pode fazer a tristeza virar alegria, e Ele pode fazer aquilo que era luto virar vida. E eu pergunto para você, né? O que você precisa colocar nas mãos de Deus? O que você precisa colocar em oração para que a sua tristeza vire alegria, para que o seu luto vire vida? Que você pense nisso essa semana, porque Deus é o Deus do purim. É o Deus que consegue transformar situações difíceis em situações vitoriosas. Mas para isso depende que eu e você façamos como Esther e todo o povo judeu fez. Se humilhar aos pés do Senhor, orar, proclamar um jejum e pedir a Deus que transforme a minha vida e a sua vida. Amém.